Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença de Deus neste culto? Se você continuar nesta conexão com os céus, você vai ver que Deus ainda tem muito para falar ao teu coração, porque a presença de Deus é real em nosso meio, e se você está ligado aos céus, você já sentiu a presença dele aqui, e esta presença é maravilhosa. Coisa boa, né, irmão? Estarmos na casa do Senhor e poder ter esta oportunidade. Feliz com cada um dos irmãos, que Deus abençoe. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Gênesis, capítulo 21, versículo 8. A quem nos acompanha pelo canal Ebenezer Oficial, Deus abençoe a tua vida. Você pode deixar o seu comentário também, o seu pedido de oração, e quando estivermos orando, estaremos intercedendo pela tua vida também. Gênesis capítulo 21, a partir, somente o versículo 8 do capítulo 21. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada obreiro que está na tribuna, o pastor Roberto, a pastora Bia, a cada um que veio adorar a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. Repita comigo: um grande banquete. No dia em que Isaque foi desmamado. Agora vamos no capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Somente até que é o suficiente. Você pode se assentar dando glórias ao Senhor e continuar conectado com os céus, para que você possa compreender o que o Senhor quer falar. Queridos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, falando de um homem que não é qualquer um, era alguém que tinha experiências com Deus. Abraão, até chegar aqui nesta fase, nesta situação onde Deus vai fazer uma prova com ele. Abraão já havia passado por muitas situações e até aqui já tinha experimentado o que é confiar e estar no chamado em que Deus lhe confiou. Quando desde o Senhor lhe convidou, lá no capítulo, deixa eu achar aqui, para falar o capítulo certo, o capítulo 12, quando ele lhe fez a promessa, e quando o Senhor diz a Abraão, nós aprendemos aqui no culto de terça-feira, em que o Senhor diz: Abraão, Abraão, e todas as vezes que o Senhor fala duas vezes assim, é porque o Senhor acha aquela pessoa muito especial para ele, e ele conhece não só por fora, mas também conhece por dentro. Ou seja, Abraão era uma pessoa especial, e o Senhor diz: ora, disse a Abraão, vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te dar-te-ei e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, Abraão é alguém que recebeu a promessa. Mas em que fase da vida? Abraão tinha 75 anos quando recebeu esta promessa. Abraão não era mais um jovem, certamente já não tinha mais nenhuma perspectiva para aventuras, mas recebeu a promessa. E ele vai demonstrar a sua fé e confiança no Senhor a partir do momento em que, quando Deus lhe faz a promessa, Abraão não duvida, Abraão não questiona, Abraão não vai perguntar para A ou B, não vai perguntar para alguém o que acha, pessoas que não acrescentam em nada, pessoas que não criaram nada, nunca levantaram nada, e muitas vezes para quem quer crescer, quem quer seguir na promessa, e muita gente tem parado, muita gente tem estagnado, porque recebeu a promessa, mas escuta de quem não tem visão da promessa de Deus na tua vida. Abraão recebe a promessa e simplesmente vai, porque confia e tem fé no Senhor, e ele vai ter as experiências com o Senhor, porque Abraão vai ser abençoado. O Senhor cumpre a promessa, ele é próspero, ele é abençoado, até chegar o momento em que Abraão olha e ele vê que não tem nenhum herdeiro para herdar toda a sua riqueza, somente um servo. Então o Senhor vai fazer a promessa de que ele vai ter um descendente, e que ele vai ter o filho da promessa.
Nós sabemos também que Sara, ao receber esta promessa, vai duvidar ao ponto de querer dar uma ajudinha para a promessa de Deus se cumprir, ao ponto de falar para a sua serva Agar deitar-se com Abraão, e quando ela se deita, nós sabemos, nasce Ismael. Mas Ismael não é o filho da promessa. Ismael não é aquilo que Deus prometeu para aquele casal. Porque todas as vezes que nós tentamos dar uma ajudinha, todas as vezes que nós queremos adiantar o nosso milagre, todas as vezes que nós queremos barganhar com Deus, nós não vamos contemplar a promessa. Mas se você esperar e confiar no tempo certo, você vai ver que Deus não depende de ninguém para abençoar a tua vida. Você vai compreender que Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer a promessa se cumprir na tua vida. Não foi assim que ele fez? Ismael não era o filho da promessa. Então o Senhor vai contemplar o milagre, aquele casal, aquela mulher que já era avançada em idade, e vai nascer Isaque, o filho da promessa. Deus está dizendo: eu não preciso da ajuda de ninguém para o milagre acontecer. Acalma o teu coração, porque no tempo certo e na hora certa, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Não precisa tomar o lugar de ninguém. Você não precisa barganhar, não precisa passar na frente, nada disso. É só esperar no tempo do Senhor, e Ele vai provar que Ele é fiel na tua vida. Quem recebe essa palavra? Toda essa introdução, para você entender que quando a promessa chega, lemos aqui, nasce Isaque, e aqui começa uma grande mudança na vida do servo de Deus, porque Abraão era conhecido por edificar altares, mas após o nascimento de Isaque, Abraão não edifica mais altar. A promessa chega, a bênção chega, e de repente a bênção se torna mais importante do que o próprio Deus que te entregou a bênção. Abraão muda os costumes, porque após o nascimento de Isaque, lemos aqui no capítulo 21, versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete. E é uma grande diferença, porque Abraão costumava edificar altares. Abraão sacrificava ao Senhor. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Talvez não é a palavra que você estava esperando, mas hoje Deus vai te dar uma sacudida, para que você possa entender que você precisa voltar para o lugar onde nunca você deveria ter saído. Eu quero convidar você a subir a Moriá agora, porque em Moriá Deus vai mostrar o que precisa acertar na tua vida espiritual. É subindo em Moriá que Deus vai te mostrar muita coisa que precisa ser mudada na nossa vida. Porque quando Isaque nasce, Abraão não edifica mais altar. Do capítulo 21 até Deus chamar a atenção, Abraão não edificou mais altar. É só festa, é só banquete, é só oba-oba. E a sua vida espiritual? Então o Senhor vai aparecer e vai começar a dar a direção a Abraão. Versículo 2 do capítulo 22, Deus vai dar a direção e vai dizer, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha o que o Senhor vai pedir ao servo: o seu filho, a quem tu amas. Porque certamente Deus usa de muitas situações para chamar a nossa atenção quando estamos distantes. Mas nós só somos preocupados, só atendemos a voz de Deus quando Ele decide tocar naquilo que nós mais amamos. Talvez Deus já tentou falar com você de tantas maneiras. Talvez Deus já usou de tantas situações para te alertar e diz: volta para o caminho, porque você está distante. Mas tem gente que enquanto Deus não tocar naquilo que Ele mais ama, ele não se atenta que está distante da presença de Deus. Olha o que Abraão está vivendo. Deus pede a ele o seu filho, a promessa, a bênção que ele tanto esperou. Então Deus vai dar a direção, e Abraão
vai ouvir, por quê? Porque ele tinha experiências com Deus. Nunca vou deixar de falar isso. Não é qualquer um, é alguém que recebeu a promessa, acreditou e foi, mas agora, por algum motivo, alguma distração, está distante da presença, e Deus está chamando de volta. Então, vai até um monte onde eu te mostrarei, e ali ofereça o seu filho em holocausto. Abraão vai. Essa obediência nós precisamos trazer para a nossa vida, porque muitas das vezes Deus fala para a gente fazer e nós não fazemos. Muitas vezes Deus está nos alertando e nós fingimos que Deus não está falando conosco, mas Deus está falando com você. Talvez tenha alguém dizendo aqui, essa palavra não é para mim, é para você mesmo, porque Deus fala é com quem está aqui. E se você precisa se consertar hoje, Deus está te convidando a moriar, porque você vai descer de lá de uma forma diferente. Eu não sei como está a tua vida espiritual, mas Deus te trouxe aqui neste culto de libertação, para que você possa se libertar de tudo aquilo que atrapalha você priorizar o que é de Deus. Ele dá a direção no versículo 2. Versículo 3, Abraão vai entender que há um propósito entre ele e Deus. Versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o jumento, preparou o animal, chamou 2 dos seus servos, chamou Isaque, mas olha só que interessante, não contou para Sara. Ele não chegou à mulher e disse, eu estou saindo porque eu vou sacrificar o nosso filho. Abraão entendeu que aquele negócio, aquele propósito era entre ele e Deus. E muitas vezes Deus quer falar com você e você sai contando as suas experiências para todo mundo. Muitas vezes nós espalhamos, somos aquele que promove a nossa própria vida. Nós contamos para A, contamos para B, mas Deus está dizendo, há situações que é só entre você e Deus. Há momentos na sua vida que nem o seu companheiro, a sua companheira vai entender o processo que você está passando. E como é que eu faço? Entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha, fala com ele, escuta o que Deus precisa falar com você. Então Abraão entendeu, não é com ninguém, é comigo. Porque nem os servos sabiam o que eles iriam fazer, simplesmente convocou. Isaque também não sabia, mas Abraão sabia, está obedecendo a voz de Deus. E Abraão então vai seguir em sentido ao que o Deus ordenou. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque. Preste atenção, recebeu a direção. Segundo, entendeu que o propósito era entre ele e Deus. Versículo 7, versículo 6, ele chega ao pé do monte, deixa os servos lá, porque ele entendeu que era um propósito entre ele e Deus. Os servos não iriam compreender o que iria acontecer lá. Tem muita gente que não vai compreender o que Deus quer fazer na tua vida. Tem muita gente que não compreende o mistério que Deus tem na tua vida. É uma intimidade entre você e Deus. E muita coisa que acontece quando você conversa com Deus, quando Ele fala com você, as pessoas vão dizer, é louco, não sabe o que está dizendo, mas você sabe o que está vivendo e sabe do Deus que fez a promessa. Porque quem tem a promessa não duvida da voz de Deus na vida dele. Abraão deixa os servos, coloca a lenha nas costas de Isaque. Porque Isaque, após nascer, ainda não sabe o que é edificar altar. Isaque, após nascer, não sabe o que é o peso de sacrificar. É só banquete, é só festa. E esta geração não está assim, é só congresso, é só festa, é só convenção. E muitas vezes nós estamos se esquecendo de sacrificar. Hoje eu estou sentindo algo diferente nessa igreja, sabe por quê? Porque o Senhor hoje está aqui falando de uma forma diferente. Eu estou sentindo algo diferente porque a igreja hoje foi convocada a fazer um propósito durante o dia. E isso é sacrificar. Tem muita gente que não sabe o que é o peso. Tem muita gente que pensa que a obra de Deus é só festa, só é oba-oba. Mas Deus está te convidando, volta de novo para a oração, volta de novo a clamar, volta com a intimidade com Deus, porque a bênção que Deus te deu não pode ser maior do que o Deus que te entregou a própria bênção. Abraão está subindo a Moriá. Isaque ainda não compreende muita coisa. Por quê? Porque Isaque, no versículo seguinte, versículo
8 vai dizer assim, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Está tudo preparado, tudo está feito. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Porque vai chegar um momento na nossa vida em que nós não vamos entender. E você vai olhar em sua volta e talvez a provisão não vai aparecer para você. Talvez o socorro de Deus não vai aparecer para você. Mas eu volto a dizer, Abraão era alguém que tinha experiência com Deus e confiava no que iria acontecer. Porque quando Isaque questiona, Isaque não está sabendo, mas Abraão sabe. E no versículo 8, Abraão vai demonstrar a sua experiência e confiança no Senhor. Porque diante da pergunta do menino, Abraão disse Abraão: Deus proverá. Eu não sei o que está faltando na tua vida, mas Deus está dizendo que Ele vai prover sobre a tua casa. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero dizer que Deus vai prover o que você precisa. Quem tem experiência com Deus é assim, ainda que não está vendo a provisão em sua volta, ainda que as circunstâncias estão dizendo ao contrário, ele não liga para a probabilidade, não liga para as estatísticas, não liga para a porta fechada, ele simplesmente olha e diz: eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus vai prover sobre a minha vida, Deus vai prover sobre a tua casa, Deus vai prover sobre o teu ministério, Deus vai prover sobre o teu casamento, Deus vai prover sobre o teu negócio. É crente que tem experiência com Deus, mesmo sendo provado, ele enxerga uma provisão vinda da parte de Deus. Mesmo pedindo algo difícil para Abraão, Abraão ainda tinha visão e diz: Deus proverá. E ele diz mais, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Os servos não sabiam, Sara não sabia, Isaque também não sabia, mas ele é direto em dizer, missionária Cícera: Deus proverá para si o cordeiro. Porque quem tem experiência com Deus é assim. Ele sabe que no tempo certo, na hora certa, Deus vai entrar com as suas mãos poderosas e vai operar o milagre. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, irmão, na tua vida. O Espírito Santo de Deus me fala pessoas aqui entristecidas, porque estão passando por momentos difíceis. Mas Deus te trouxe hoje aqui e te convidou a subir a Moriá, só para que você possa compreender que onde você menos imagina, a provisão de Deus vai chegar na tua vida. Deus proverá para si o cordeiro, Isaque. E a palavra vai dizer ainda no versículo, a parte C: e caminharam ambos juntos. Mas não estavam caminhando desde o nascimento de Isaque? Abraão não desgrudava de Isaque, ao ponto de se distrair e não adorar a Deus, ao ponto de mudar os costumes. Ao invés de edificar altar, Abraão promove banquete. Mas estavam andando juntos. Só que agora é diferente, porque quem olha Abraão e Isaque estão caminhando juntos, mas para onde? Para sacrificar um altar a Deus, para edificar um altar a Deus. Talvez você não vê muita diferença, mas Deus, quando olha você olhando a caminho a um sacrifício, ou edificar um altar para Ele, Deus se agrada do que você está fazendo. Porque fazer festa é fácil, fazer banquete é fácil. Eu quero ver você sacrificar, edificar um altar e entregar uma adoração a Deus. Quem veio adorar a Deus aqui nessa noite? Quem veio sacrificar um altar para Ele aqui nessa noite? Então, versículo 8, versículo 2, direção. Versículo 3, um propósito entre Ele e Deus. Versículo 7, Isaque tem a dúvida e Abraão demonstra a sua confiança no versículo 8. E agora no versículo 9, a palavra do Senhor diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar. Abraão nem percebeu, mas já está voltando ao lugar aonde ele não deveria ter saído. Abraão nem percebeu, mas já está voltando a fazer aquilo que ele não tinha como parar de fazer. E é isso que Deus está fazendo. Quando você menos perceber, Deus vai estar te trazendo a uma situação só para você voltar aonde você não deveria ter saído. Tem muita gente aqui que precisa voltar ao lugar onde ele era.
Tem muita gente que precisa voltar a fazer o que ele fazia antes, porque parou, porque se distraiu, porque a bênção chegou e a bênção tornou prioridade na tua vida, porque pediu emprego e o emprego virou prioridade na tua vida, porque pediu um bem material e o bem material virou um Isaac da tua vida. Mas se for preciso, Deus tira o Isaac, mas Ele não perde você, porque Ele precisa de você na presença. Abraão está edificando novamente um altar. É a adoração verdadeira, a adoração que a igreja precisa no dia de hoje. Há uma adoração que é a essência, porque quando nós falamos em adorar, presbítero Juliano, propriamente não é. Essa geração pensa que a adoração a Deus é postar um status e dizer que veio ao culto. Eu muitas vezes postar à frente um pedaço da pregação na igreja. Não, uma adoração de verdade é quando você vem entregar algo para Ele, algum sacrifício, algo que Ele vem, porque nós aprendemos aqui que nem tudo que a gente entrega para Ele, Ele vai aceitar. E tem muita gente pensando que Deus está recebendo qualquer coisa. Essa adoração que estou falando aqui é diferente, porque essa geração diz que vem para adorar, mas quando chega aqui não sai do bendito celular. Até rimou. É duro, mas eu vou falar. Diz que vem para adorar, mas não sai do celular. Que adoração é essa? Aonde nós tiramos 1h30 do nosso dia. É 24 horas, 1h30 é para o Senhor, mas até essa 1h30 nós não entregamos mais para Deus. Que Isaac está atrapalhando você de se aproximar de Deus dessa noite. Se afaste daquilo que está te afastando da presença de Deus, porque se for preciso, Deus vai tirar esse Isaac da tua vida. Deus vai te dar uma sacudida. Deus vai fazer você subir a Moriá, para que você possa entender que nada dessa terra é maior do que a sua intimidade com Deus. Volte à sua essência, volte a falar com Deus, volte a adorar a Deus de verdade, porque enquanto isso não acontecer, Deus vai usar de uma maneira para te chamar de volta para o altar. Abraão não está lá, está edificando um altar de novo, ao invés de banquete. Abraão edificou novamente um altar, versículo 9. Então, ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão não está fazendo nada pela metade, apóstolo Paulo. Abraão não foi ali simplesmente para ver o que iria acontecer, não. Abraão entendeu que o que Deus estava pedindo para ele, ele tinha que fazer. E isso é uma dificuldade nos dias de hoje, porque quando Deus pede algo para nós, muita gente larga pela metade. Muita gente abandona no meio do caminho. Muita gente nem tinha chegado nem ao pé de Moriá. Tinha voltado, tinha desistido. Ou até mesmo chegado lá em cima e desistido. Mas Abraão não, ele amarrou, preparou a lenha, colocou Isaque sobre o holocausto e agora está pronto a sacrificar. Para que você possa entender que quando Deus te pede algo, para que você não precise chegar a esse ponto. Porque Deus avisa, Deus fala, Deus usa situações. Mas o dia que ele chegar ao ponto de tocar naquilo que você mais ama, na sua estimação, naquilo que você tanto se apega, você vai entender o que é estar na presença de Deus. E quão difícil é. Por quê? Porque no versículo aqui que lemos, versículo 9, então Abraão edificou um altar. Versículo 10, o sacrifício. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão disse: eu se apeguei a Isaque, é o filho da promessa. Abraão está dizendo através dessa atitude: é a minha bênção, é aquilo que eu mais queria, mas se me afasta de Deus, se Deus está pedindo, eu vou entregar e deixar nesse altar. É o que eu mais amo, mas se Deus está pedindo, eu vou até o fim. Por quê? Porque Abraão entendeu que o que Deus estava pedindo para ele era um sacrifício, uma prova de amor. Poderia até mesmo ter se distraído por um tempo, mas era alguém que tinha confiança no Senhor, pois estava ali porque ouviu a promessa e foi. E se você tem a promessa, meu irmão, não duvida, porque aonde você estiver, Deus quer a sua relação e intimidade com Ele, porque a bênção pode chegar, mas quando a bênção chegar, não se esqueça do Deus que te entregou a bênção. Versículo 9, edificou um altar. Versículo 10, o sacrifício.
E para finalizarmos, quando Abraão levanta, a palavra do Senhor diz, versículo 12, então disse, não estenda as mãos sobre o moço, porque quando Abraão estendeu a mão, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Você acha que Deus tem prazer em arrancar aquilo que Ele mesmo te entregou? Você acha que Deus estava se agradando de arrancar Isaque daquela família? Não, mas se for preciso Ele vai arrancar. Se for preciso você perde essa bênção. Se for preciso você perde Isaque. Ele só não aceita perder você na presença dEle. Se for preciso Ele arranca tudo da tua vida, mas você não vai sair da presença dEle. Não sei que bênção você pediu, eu não sei qual foi a promessa que se cumpriu, mas Deus está dizendo, se tornar prioridade na tua vida, ao ponto de você se afastar de Deus, aí já não é mais bênção, aí é maldição. Deus vai arrancar da tua vida, vai te trazer para o altar, e você vai entender que não existe nada maior do que o Deus que fez a promessa à tua vida. É dura a palavra, mas é o que nós precisamos. Versículo 13, para concluirmos. A provisão de Deus chega. O que é que nós lemos no versículo 8, quando Isaque perguntou para o seu pai, aqui está a lenha, está o fogo, mas cadê o sacrifício? O que é que Abraão disse para ele? Deus proverá. E no versículo 13, Deus enviou a provisão. Então levantou Abraão os teus olhos, aleluia, para que você possa ver a provisão de Deus. Levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, se levanta deste lamaçal, sacode essa poeira, levanta a cabeça, para que você possa enxergar a provisão. Tem provisão de Deus para a tua vida nessa noite, mas você precisa levantar os teus olhos, entender o que Deus está falando. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas, aleluia, no mato. Aí alguém que não tem fé, não tem visão, diz, é coincidência, é um acaso, é coincidência ter um cordeiro naquele lugar, em cima do monte, na hora do sacrifício. Irmão, quem não tem fé é assim mesmo, ele não compreende as coisas de Deus. Mas quem tem fé compreende que a provisão de Deus está chegando. Quem tem fé entende que ainda que você não está vendo, no tempo certo, na hora certa, a provisão de Deus vai chegar para a tua vida. Eu não sei se você está compreendendo esta palavra, mas se eu fosse você, eu começava a receber essa palavra profética. Tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Você não está vendo, a porta está fechada, alguém disse que não tem jeito, mas a provisão de Deus vai chegar para a crente aqui nessa noite. Se coloque de pé aí, crente. Escuta, você vai vir aqui para o ato profético, mas você vai vir com fé, porque no Novo Testamento novamente isso se repetiu, porque quando Jesus veio aqui, aquela cruz era para mim e para você. Nós éramos Isaque, nós éramos o sacrifício, mas Deus enviou o cordeiro para morrer no seu lugar. Até naquele momento Deus mandou a provisão para o teu povo. E por que você acha que hoje Ele não vai enviar a provisão para a tua vida? Abraão agora está no lugar onde Deus lhe ordenou. Deus não queria Isaque, Deus queria era Abraão novamente. Deus não queria Isaque, Deus queria era Abraão novamente no altar. Que você possa compreender essa mensagem. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nós estaremos orando. Os obreiros vão impor as mãos sobre a tua vida.
e você vai contemplar o sobrenatural de Deus. Tem resposta de Deus para crente aqui nessa noite. Deus ainda vai fazer algo muito forte aqui. Venha com fé, venha com convicção, porque o seu pedido de oração Deus vai atender.